Na tarde do dia 26 de janeiro de 2026, moradores de um prédio no subúrbio de Chicago, em Illinois, evacuaram o local desesperados. Um dos apartamentos estava em chamas e o fogo estava se alastrando. Os bombeiros chegaram rapidamente ao local e, quando entraram no apartamento que era o foco do incêndio, eles se depararam com o corpo de uma mulher grávida de 5 meses. A vítima é Elisa Morales, que poucas horas antes de ser atacada, estava preparando o jantar para o seu marido. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Elisa Morales, um caso que aconteceu no estado de Illinois, lá nos Estados Unidos, e está tendo uma grande repercussão por lá. Pessoal, esse caso ele é bem absurdo, tá? A motivação dele é completamente sem noção. O criminoso já está preso, ele ainda não foi julgado, ele está aguardando seu julgamento. E ele só não vai ser condenado à pena capital porque ela foi abolida lá no estado de Illinois no ano de 2011. Só para vocês terem noção de como o crime foi terrível. Bom pessoal, no mais é isso. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Elisa Morales nasceu no dia 21 de maio de 1995, em Chicago. Ela era filha do casal Raquel Landa e Nick Almanza, que além dela, possuíam mais 6 filhas. Elisa cresceu em uma família numerosa na grande área metropolitana de Chicago, conhecida como Chicagoland. Ela estava sempre rodeada de irmãs e primos. Desde pequena, seus familiares e pessoas próximas a chamavam de Nick, um apelido carinhoso abreviado a partir de seu segundo nome, Nicole. Na infância e na adolescência, entre 95 e o começo de 2010, ela descobriu paixões simples que a acompanhariam para sempre. A música de Mac Miller, ouvida em volume alto nos fones, e as pizzas crocantes do Little Franks. Também fazia parte desse universo o café gelado e, acima de tudo, as longas caminhadas ao ar livre com seus 2 cães. No ensino médio, aconteceu algo que mudaria o rumo de sua vida para sempre. Ela conheceu Gabriel Morales. O relacionamento começou leve, cheio de risadas e planos adolescentes, mas logo se transformou em algo sólido e profundo. Gabriel era o parceiro que entendia Elisa como ninguém, e juntos eles começaram a sonhar com um futuro em comum. Depois do ensino médio, Elisa começou a trabalhar no departamento de folha de pagamento do Hospital Infantil Lurie de Chicago, um dos hospitais pediátricos mais respeitados do país. Por volta de 2024, Elisa e Gabriel oficializaram a união, casando-se. Eles se mudaram para um apartamento tranquilo em Downers Grove, uma cidade suburbana pacata nos arredores de Chicago. Ali, construíram uma rotina familiar. Elisa adorava cozinhar, arrumar a casa e criar um lar onde todos se sentissem acolhidos. Ela era dedicada e atenta, daquelas pessoas que lembram dos detalhes, como o que cada um gostava de comer. Ainda em 2024, veio a maior alegria da vida dela, o nascimento de Zayla, sua primeira filha. Zayla se tornou o centro do universo para Elisa. Ela costumava levar a filha à biblioteca com frequência, sentava no chão com ela e lia historinhas em voz alta, incentivando o amor pelos livros desde cedo. Posteriormente, a família adotou Zula, uma cadela idosa que passou a fazer parte do lar e acompanhava Elisa em suas caminhadas com a filha. Eles já tinham outro cachorro, que também costumava acompanhar Elisa quando ela saía com a filha. Por volta de 2025, Elisa decidiu se converter ao Islã. Ela havia passado um bom tempo estudando a religião e acabou se identificando com ela. Por isso, tomou tal decisão. Foi nesse mesmo período que ela descobriu que estava grávida novamente. Elisa e Gabriel seriam pais de uma menina outra vez, a quem decidiram chamar de Xochitl, que significa flor na língua náutli, a língua dos astecas e dos povos indígenas do México pré-colombiano. Na época dos fatos, Elisa já estava com 5 meses de gestação e fazia preparativos para o quarto do bebê. Tudo na família parecia estar prosperando, mas um evento trágico mudaria tudo e abalaria a pequena cidade de Downers Grove. No final de janeiro de 2026, a família Morales decidiu vender um veículo antigo que possuíam, uma Ford Ranger 1994, de cor vermelha escura. De acordo com fontes, Gabriel anunciou o veículo no Facebook Marketplace no dia 24 de janeiro. Era para ser uma venda simples,
algo que muitas famílias fazem para desapegar de itens que não lhes têm mais serventia. O preço não é especificado nas fontes, mas o foco era passar o veículo adiante. Nedas Revucas, um jovem de 19 anos, morador de Westmont, uma cidade vizinha, respondeu ao anúncio no mesmo dia. Segundo reportagens, Nedas não possuía histórico criminal. Então, ninguém imaginava que ele seria capaz de cometer um ato tão brutal. Ele trabalhava em tempo integral como pintor e estava estudando para se tornar eletricista em um programa de aprendizado. Ele vivia com a família da namorada. No dia 24, Nedas foi até a residência dos Morales, viu a Ford Ranger, pagou por ela e a levou embora, deixando as placas dos Morales ainda no veículo, um detalhe comum em vendas rápidas, a ser resolvido depois. Tudo parecia uma transação normal. Pessoal, eu só queria dar uma explicação aqui. Eu sei que muitos de vocês já sabem, né? Mas lá nos Estados Unidos, quando você compra um veículo, a placa desse veículo, geralmente a pessoa ela já tem, né? Por exemplo, alguém que já teve um veículo anterior e vai lá na loja e vai dar esse veículo como entrada e pegar um veículo mais novo. Aí a placa que era desse veículo anterior que estava com você, essa placa ela pertence a você. E toda vez que você for comprar um carro, você vai colocar essa sua placa nele. Então, para resumir, toda vez, né, que você comprar um carro, a placa desse carro sempre fica com você e o que muda é só o carro. Então, no contexto dessa história aqui, o Nedas, que comprou a Ford Ranger, né, do casal, ele levou o veículo junto com as placas que pertenciam a Elisa e o Gabriel. Então ele teria que retornar até a casa deles depois para devolver as placas e colocar a placa dele. Mas é isso, pessoal. Acho que ficou bem claro aqui para vocês, né? E vamos continuar com o caso. Segundo o que Nedas mais tarde contou à polícia, ele começou a se frustrar com o estado do veículo. Ele alegou que o motor tinha problemas que não haviam sido revelados, embora isso seja uma alegação dele, ainda não confirmada como fato. 2 dias depois, Gabriel e Nedas trocaram algumas mensagens no Facebook para combinar a devolução das placas e a entrega do recibo de venda. Como Gabriel estava no trabalho, Elisa concordou em receber Nedas em casa. Era uma tarde comum de segunda-feira. De acordo com relatos da família em fontes, Elisa estava sozinha em casa, cozinhando para o jantar. Sua filha estava sendo cuidada pela avó paterna, que morava perto. Zula, a cadela e o outro cachorro estavam lá, descansando. Por volta das 5h10 da tarde, Nedas chegou ao prédio em que a família Morales morava. As câmeras de vigilância capturaram o momento em que ele se encontrou com Elisa na entrada do prédio. Ela, confiante e prestativa, entregou a ele uma ferramenta, provavelmente uma chave de fenda, para ajudar na troca das placas do veículo. Tudo parecia rotineiro, um encontro breve para resolver uma pendência. Aproximadamente 5 minutos depois, Nedas saiu por um momento para fora, mas retornou logo em seguida, segurando algo brilhante atrás das costas, descrito como semelhante a uma chave de fenda. Elisa, sem suspeitar de nada, o deixou entrar no apartamento. De acordo com a confissão posterior de Nedas à polícia, uma discussão surgiu ali sobre o estado do veículo. Ele alegou frustração com problemas no motor que não teriam sido revelados durante a venda. O que começou como uma conversa sobre o veículo escalou rapidamente para algo muito pior. Por volta de 5h30, a discussão virou violência. Uma câmera mostrou a porta do apartamento se abrindo ligeiramente, com Nedas visível no vão, antes de fechar. 2 minutos depois, a porta se abriu e fechou várias vezes, indicando uma luta. As fontes descrevem o manete da porta girando de dentro para fora, como se alguém estivesse tentando escapar. Era Elisa lutando pela vida. Nedas confessou ter usado uma arma branca e uma chave de fenda para atacar Elisa. Foram aproximadamente 70 golpes, com a maioria dos ferimentos concentrados na cabeça, pescoço e tronco. Elisa, desesperada, gritou que estava grávida, mas Nedas não se importou. Durante o ataque, a cadela da família, Zula, tentou proteger Elisa. Nedas confessou tê-la golpeado com a arma branca entre os olhos e chutado. Apesar dos graves ferimentos, Zula sobreviveu, escapando por uma porta deslizante de vidro. Imediatamente após o ataque, Nedas tentou encobrir o crime. Ele empilhou itens domésticos no fogão da cozinha e usou produtos químicos e desinfetante como acelerantes para iniciar um incêndio. Os detetives identificaram 2 origens principais do fogo: o fogão e a porta da frente.
Era uma tentativa desesperada de destruir evidências, mas que só aumentou o caos no prédio e complicou ainda mais as coisas para ele. Às 6h08, a fumaça começou a sair por baixo da porta do apartamento. Isso foi capturado pelas câmeras de vigilância. Era o sinal de que algo terrível havia acontecido ali dentro. Apenas 1 minuto depois, o alarme de incêndio do prédio disparou, alertando os moradores. O corpo de bombeiros de Downers Grove foi chamado imediatamente. Os residentes foram evacuados devido à fumaça densa e aos danos causados pelo fogo, transformando uma tarde tranquila em uma cena de caos. Pouco após as 6 horas, os bombeiros chegaram e entraram no apartamento. Eles encontraram Elisa perto da porta, inconsciente. Colocaram-na em uma ambulância, onde os paramédicos notaram os ferimentos graves por faca. Infelizmente, não havia mais nada que os paramédicos pudessem fazer, e ela foi declarada morta no local. Uma segunda pessoa, que também mora no prédio, foi levada ao hospital por ter inalado fumaça, mas foi liberada logo em seguida por estar fora de risco. O laudo do legista confirmou ferimentos defensivos nas mãos e braços de Elisa, mostrando que ela resistiu com toda a força que tinha. A causa oficial do óbito foi por múltiplos ferimentos por arma branca e havia fuligem nas suas vias respiratórias, sugerindo que ela havia inalado fumaça antes de morrer. Ou seja, ela ainda estava viva quando Nedas colocou fogo no apartamento. A morte da filha, que a Elisa estava esperando, foi classificada como homicídio intencional de pessoa não nascida. Isso foi uma perda dupla que abalou profundamente a família. Após o crime, Nedas fugiu do local, levando o celular de Elisa. Enquanto dirigia, ele o quebrou ao meio e o jogou pela janela perto de uma loja Best Buy. A arma usada no crime também foi descartada nas proximidades. Ele parou em uma loja Ace Hardware, onde trocou de roupa e usou limpador de banheiro para remover vestígios de sangue. Em seguida, jogou as roupas ensanguentadas, as luvas, o crachá de trabalho de Elisa, o cartão de débito de Gabriel e fragmentos do celular em uma lixeira do lado de fora. Mais tarde, sangue foi encontrado no veículo, na porta do motorista, no volante e em cerca de $200 no assento, com algumas notas manchadas. Na noite de 26 de janeiro, após o crime, Angélica Silva, sogra de Elisa, viu a fumaça saindo do prédio e ligou imediatamente para Gabriel no trabalho. Ele correu para casa, mas já era tarde. Enquanto isso, Nedas retornou para sua residência em Westmont, onde morava com a família da namorada. Às 11h42 daquela mesma noite, a polícia chegou à casa de Nedas em Westmont, seguindo pistas do celular de Elisa e outras evidências coletadas. Eles encontraram a Ford Ranger na garagem e prenderam Nedas sem resistência. Era o fim de uma fuga curta, mas o início de uma investigação que revelaria os detalhes chocantes do que havia acontecido. No dia seguinte, uma terça-feira, a investigação ganhou força. Pela manhã e tarde, Nedas foi interrogado pela polícia. Ele confessou o crime, chorando sozinho na sala de interrogatório e dizendo que sabia que era errado. Para provar sua confissão, ele levou os detetives aos locais onde havia descartado as evidências, que foram recuperadas com sucesso. Um mandado de busca em sua casa encontrou botas e roupas com manchas de sangue. Nedas alegou que não planejou tirar a vida de Elisa, mas perdeu o controle e que sua frustração era com o marido dela. Essas palavras, registradas em relatórios oficiais, mostram um momento de raiva impulsiva, mas não diminuem a gravidade do ato. Vale ressaltar que não há nenhuma evidência de que Nedas tenha reclamado do veículo com Gabriel a respeito do suposto problema no motor. Ele simplesmente foi até o apartamento da família Morales e decidiu tirar a vida de Elisa enquanto estava lá. Há a possibilidade de que essa história seja uma invenção dele para justificar o crime, e a motivação possa ser algo pior. Pessoal, enquanto eu estava fazendo a minha pesquisa para esse caso, eu vi muitos comentários nos fóruns, falando a respeito da conversão da Elisa para o Islã. Vocês lembram que eu falei disso aqui no começo do vídeo? Mas assim, a relação aqui é a seguinte, é que uma das regras principais do Islã é que uma mulher, ela não pode jamais, em hipótese alguma, ficar na presença sozinha de um homem desconhecido, um homem que não seja da família dela. No caso, até onde eu vi, até onde eu pesquisei, para que essa mulher possa ficar sozinha na presença desse homem, ele tem que ser um pai, um avô, um irmão
E no caso de primo e tio, parece que é necessário a permissão, né, do pai ou do avô dessa mulher para que ela possa ficar sozinha com esse homem. E obviamente, né, ela pode também ficar sozinha na presença do filho. Então assim, o que eu vi nos comentários? As pessoas comentaram assim, falando, pô, se a Elisa ela tivesse, né, se atentado a isso, ela tivesse seguido essa parte da regra do Islã, ela não teria ficado sozinha com o Nedas. E esse crime provavelmente não teria ocorrido. Até porque muita gente acredita que se o Gabriel tivesse com a Elisa lá, o Nedas jamais teria ido para cima dela ou teria tentado cometer o crime, né? Porque contra o Gabriel ele teria uma certa resistência e provavelmente ele levaria pior. Mas assim, pessoal, nos comentários ninguém está culpando a Elisa, tá? Ninguém está culpando a vítima. O pessoal só fez um adendo, né, nessa questão porque anos antes a Elisa tinha sentido no coração dela que ela deveria se converter ao Islã, né? E essa é uma das regras fundamentais. Então, tipo, o pessoal estava falando que se ela tivesse seguido, ela provavelmente estaria viva agora. Mas isso é praticamente uma coisa que eu vi a respeito desse caso, que eu vi nos comentários lá fora, né, em inglês, do pessoal, e eu queria compartilhar com vocês. Mas eu gostaria de saber de vocês, qual é a opinião de vocês? Vocês acham realmente que ela poderia estar viva ainda se tivesse seguido essa questão, essa regra? Vocês acham que o Nedas talvez teria atacado o Gabriel, atacado a Elisa, né, se o casal, os dois estivessem juntos lá no momento? Bom, deixa a opinião de vocês aqui para mim e vamos continuar com o caso. A investigação foi um esforço colaborativo desde o início, envolvendo diversas agências locais e estaduais. As evidências principais incluem os vídeos de vigilância do prédio, a confissão detalhada de Nedas e os itens recuperados nos locais indicados por ele. O crime gerou grande repercussão na cidade de Downers Grove. Familiares, amigos e toda a população ficaram muito abalados com o ocorrido. Uma vigília com velas foi realizada do lado de fora do apartamento da família Morales. Moradores e familiares se reuniram para homenagear a memória de Elisa. Uma página no GoFundMe foi criada para apoiar a família, arrecadando mais de $100 mil até 29 de janeiro. Gabriel Morales disse em entrevistas que iria passar o resto da vida sentindo falta da esposa com quem estava desde a época do colégio. Ele disse também que tentará viver pela filha que agora perdeu a mãe. No dia 29 de janeiro, Nedas compareceu ao Tribunal do Condado de DuPage. O juiz responsável negou a liberação pré-julgamento, chamando o crime de violento e brutal. Mais tarde naquele dia, por volta das 5 da tarde, Nedas sofreu ferimentos auto-infligidos na cadeia do Condado de DuPage e foi hospitalizado em condição crítica. Atualmente, de acordo com fontes, Nedas está detido, recebendo cuidados médicos, aguardando o seu julgamento. Se condenado, ele poderá pegar uma pena de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Bom, pessoal, então é isso. E eu vou deixar aqui no meu comentário fixado o link de um outro vídeo meu que eu fiz recentemente. E eu gostaria de pedir para vocês, se vocês puderem, vão lá, assistam, curtam, compartilhem se possível, que vai me ajudar muito aqui no meu trabalho. No mais é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.